Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com o Nute. Você sabe o que é o crime de stalking? E com relação ao crime de bullying? A resposta para essas e outras perguntas você terá logo depois da vinheta. Conversando com o Nute. Penal e processo penal da atualidade. Professor Nute, muito bem-vindo. Vamos lá, o tema de hoje é stalking e bullying. Para começar, o senhor poderia explicar qual seria o crime de stalking? Sem dúvida. O stalking, a gente até usa o termo em inglês, né, como usa o bullying, porque no Brasil também se reconhece facilmente o stalking e o bullying. Mas o stalking é a perseguição, não é? E é o que entrou recentemente no Código Penal, assim como o bullying. Não são crimes antigos, são crimes recentes. Não que isso não tivesse origem em tempos remotos, não é? Mas, evidentemente, ele começou a ficar mais contínuo, frequente, a ponto de perturbar as pessoas e o legislador, então, não é, colocar o crime no Código Penal. Eu acho que os dois foram apropriados, era momento mesmo de nós tipificarmos a conduta. Porque o stalking, que é esta chamada perseguição, ela acontece. As pessoas pensam que não, que é coisa de filme americano, né? Mas significa perseguir reiteradamente alguém, né? De maneira insistente, ameaçadora, às vezes até com violência, né? E cerceando a liberdade da vítima. O indivíduo cerca a vítima. Ele vai no local do emprego, ele aparece nos lugares que a vítima costuma frequentar, não é? Ele acompanha a vida da vítima. E a vítima percebe que está sendo perseguida. E de modo que começa a aborrecer, não é? Imagine você que está me ouvindo e me vendo agora. Imagine alguém, não é, que está na sua cola. Onde você vai, você percebe que tem alguém que aparece sempre. Veja, pode ser um estranho, mas pode ser um conhecido ou um ex de relacionamentos, o que é muito comum. Então isso incomoda, é um crime contra a liberdade individual, né? Porque as pessoas têm direito de ir e vir e ficar aonde bem quiserem, mas se houver alguém, não é, intimidando, perseguindo nesse sentido, né, controlando a sua vida em suma, isso desassossega, isso deixa a vida da vítima infernal. Às vezes, simplesmente enviar um buquê de flores, como eu já vi caso de ex que não larga do pé da vítima, é bullying não, é stalking. Aí você fala: "Mas puxa vida, mandou flores". Agora imagina chegar flores no seu trabalho todos os dias, com um cartão. Não é? "Gosto de você, eu quero você, eu isso com você". Essas flores tornam-se um tormento, né. Então não é simplesmente uma questão de só menos importância, falar: "Ah, isso é bobagem". Não, para quem está sendo perseguido, isso é muito sério. Perfeito. E isso tanto no mundo físico, por assim dizer, quanto no virtual, né, em redes sociais, tudo mais, né? Podemos dizer que seria a mesma coisa, né? Exatamente, nós temos o cyberstalking, Uhum. não é. Igualmente, existem perseguições pela internet, não é, até com perfis falsos, Uhum. não é, vai atrás, persegue e deixa a situação tormentosa. Perfeito, professor. Bom, o senhor mesmo disse no começo, né, um termo que a gente herdou do inglês, tudo mais, o stalking, mas aqui no Brasil é comum essa prática? Olha, onde eu tenho experiência e posso dizer, é em violência doméstica e familiar, nesse âmbito. Aí é muito comum, não é? Eh, Quando se trata de uma coisa entre estranhos, não é, a gente tem mais exemplos fora do Brasil, mas aqui também tem. Embora artistas, não é, tenham sofrido esse tipo de assédio, né? Eh, Portanto, a mesma coisa no Brasil, você pode até ter esse tipo de perseguição de um estranho, né, um fã Uhum. obcecado, isso acontece.
Agora, onde isso acontece a miúde é violência doméstica familiar, porque quando há um rompimento, mesmo que não exista, então, a violência doméstica, a lesão corporal, a ameaça, e aí nós temos o crime de lesão corporal e de ameaça, às vezes o ex, geralmente é o homem, né? Já tive casos também de ser a mulher, mas geralmente é o homem, inconformado com o fim do relacionamento, ele não partiu para agressão, ele não partiu para ameaça, mas ele persegue. Então é o que eu disse antes, ele vai atrás da vítima, às vezes ele fica na porta da casa da vítima, do outro lado da calçada, observando a casa, não é? A vítima percebe, alguém diz para ela, então ela já fica com medo de sair de casa. Mesmo que ela saia de casa e ele não fale com ela, a presença física dele ali já é um incômodo muito grande, porque ela sabe que ele quer reatar, ele não precisa falar nada. Aí vem o episódio também das flores. Ele manda flor. E quando não é assim, ele vai mesmo atrás. E aí puxa conversa no ônibus onde a vítima está, não é? Entra no trabalho e pergunta por ela. E às vezes deixa um cartão. Então os colegas começam a comentar. Quando a vítima chega, está todo mundo comentando. Então a vida dela vira um inferno. Não é? Por isso eu tenho observado na violência doméstica, nesse cenário, não é? É bem mais comum, tanto que o legislador até tem causa de aumento na pena quando é em ambiente de violência doméstica. Perfeito, professor. Bom, falamos do stalking, agora do bullying. O que caracteriza o crime de bullying? O bullying, não é? Que a gente até conhece apenas por bullying, não é? Já não tem nem a tradução. Não é? No próprio código fala-se em bullying mesmo. Porque o bullying virou o termo oficial. Não é? O bullying, na verdade, é uma intimidação sistemática daqueles que perseguem outras pessoas para humilhar essas pessoas, para ter uma função, uma atitude de poder sobre essa pessoa. Muitas vezes, quem pratica o bullying, ele é um indivíduo que quer se projetar, não é? É um egocêntrico que quer humilhar o mais fraco. Às vezes o bullying tem um intuito discriminatório, ele quer expurgar aquela pessoa do convívio. Isso é muito comum nas escolas hoje. Não é? É uma situação realmente terrível, eu diria. Não é? Porque a gente observa, inclusive nas varas de infância e juventude, vários adolescentes parando lá por atos infracionais, não é? De bullying. Não é? E quem tem filho, como eu, adolescente, sabe também que ele pode ser vítima. Eu já vi em casa, e aí eu sempre falo para não praticar, e que se sofrer, comunique imediatamente, porque é comum. Não é? Então é uma noção de poderio, é uma noção de mando, é uma noção de intimidação. Veja, é diferente, né? A ideia é humilhar o outro, a ideia é perseguir com o intuito de se apoderar da vida do outro, expurgando-o do convívio, na escola, no clube ou em outro ambiente. Perfeito. Professor, eu acho que todo mundo tem casos na família, ou conhece alguém que já sofreu bullying ou praticou, então acho que isso é muito comum na vida cotidiana das pessoas. Porém, no âmbito judicial, tem algum caso notório de bullying que o senhor pode trazer para a gente? Olha, na verdade, tem o massacre do Realengo, no Rio de Janeiro. Já há mais de 10 anos isso aconteceu, mas era um garoto que foi vítima de bullying, né? E ele fez exatamente aquilo que a gente está acostumado a ver nos Estados Unidos, reiteradamente. Ele pegou uma arma, entrou na escola, onde ele sofria bullying, matou 12 estudantes. Não é? Massacre. Olha, nos Estados Unidos, isso a gente tem notícia toda hora. Uhum. E agora em outros países também. E quando se vai analisar esse tipo de massacre, olha, mais da metade, com segurança, o autor do massacre sofreu bullying. Né? Mais de 50%. Então a gente fala, bom, isso não é um crime de bullying, é um homicídio. Sim, mas ele advém do bullying. Uhum.
Se a escola tivesse tomado providência, por exemplo, nesse rapaz que massacrou lá no Realengo, no Rio de Janeiro, podia ter dado certo. Pode ser que ele tivesse contido, né, as emoções e não tivesse praticado, assim como em outros ambientes, não é? Então a gente vê que o bullying, ele não só é uma atitude criminosa, como também ele produz crimes mais graves, quando a vítima perde a noção e reage de uma maneira extremamente violenta. E eu queria dizer mais, quando nós editamos a lei do bullying, e isso toda a comunidade jurídica percebeu, por alguma razão o legislador falhou muito gravemente. Por quê? Porque quando ele coloca no artigo, no caput do artigo do bullying, a figura intimidar sistematicamente, inclusive empregando violência ou ameaça, a pena é multa. Só multa. E no parágrafo, quando ele fala em cyberbullying, portanto, bullying pela internet, bullying à distância, a pena é de 2 anos de reclusão. Aí todo mundo parou e falou, pera um pouquinho, se o bullying é pessoal, não é? O indivíduo persegue o outro, ameaça, não é? Pode bater até, é multa. E aí quando você está na internet à distância perseguindo alguém, não é? Sem tocar nessa pessoa, 2 anos de reclusão. Então eu só posso reputar a um erro legislativo. Não acredito que tenha sido de propósito, sinceramente, né? Mas a comunidade jurídica toda critica, com razão, não é? Porque o bullying pessoal chega a ser mais grave e desgastante do que pela internet. Embora o que se faz na internet, não é a maior facilidade também. Vamos convir que a pena é grave porque quando você é perseguido por redes sociais, perfis falsos, o tempo todo, hoje a gente vive pendurado em internet para tudo, até para trabalhar, para pagar uma conta, não é? E, aliás, por falar em pagar a conta, dentro desse aspecto, voltando um pouquinho na questão da perseguição, eu nem sabia que passando um Pix para uma pessoa pode ir uma mensagem junto. Eu soube num processo, que eu nunca passei Pix acompanhado de uma mensagem, mas aí eu soube que sim, porque numa perseguição de violência doméstica, quando o juiz fixou medida protetiva para manter o indivíduo afastado da vítima, não pode se aproximar menos de 100 metros. O que ele faz? Também não pode por rede social. Então, o que ele bolou? Ele começou a mandar Pix para ela de 50 centavos aos montes. E em cada Pix tinha uma mensagem para ela. Ou seja, ele conseguiu chegar na vítima com o Pix. Então, voltando, o cyberbullying é problemático também, porque a gente vive em internet, não é? E vive pagando, fazendo e tal. Se uma pessoa te persegue nessa rede mundial de computadores, você também fica desnorteado. Então, eu não vou tirar a gravidade. Agora, o que a gente realmente não entende é como é que o bullying pessoal, não é? Que pode até ter agressão, é um bullying punido com multa. Exato. Perfeito, professor. Para finalizarmos esse episódio, a última pergunta acho que é para a gente delimitar as diferenças entre o bullying e também o stalking, porque às vezes, em alguns casos, pode ser um pouco nebuloso aí, porque como o senhor falou, o bullying é algo sistemático, assim como o stalking também é algo sistemático. Como separar os dois, professor? É verdade, é verdade. Isso daí, não só os alunos no bacharelado querem saber, mas a gente vê também que nos processos dá uma certa dúvida. Mas tem uma diferença, né? A perseguição é fruto de uma obsessão, né? É alguém que quer a pessoa, geralmente quer a pessoa de volta para o seu convívio, né? Ou é uma pessoa como um fã que quer participar da vida da celebridade de algum jeito e não tem acesso. Nos Estados Unidos tem os famosos casos da Taylor Swift, que foi perseguida por fã, e da Sandra Bullock, também perseguida por fã as duas de maneira insistente a ponto dos dois irem parar dentro da casa delas. E no caso da Sandra Bullock, ela se trancou no quarto, chamou a polícia porque o indivíduo estava dentro de casa.
E eu me lembro que no passado, aqui no Brasil, a Xuxa sofreu uma perseguição desse tipo, também de invasão na casa dela, não é? Agora, veja, o que querem essas pessoas? Humilhar a artista? Humilhar a celebridade? Não, não é? Ele quer fazer parte da vida da celebridade, não é? Tanto que se a pessoa aceitasse, não é? Acho que ele grudava que nem carrapato. Não é? Quer dizer, é uma pessoa perturbada? Mas a finalidade dela é perseguir até conquistar o espaço que ela julga ser merecedora. Não é? Então é diferente. Até conquistar o reatamento de um relacionamento. Não é? Isso é perseguição. O bullying muda de figura. O bullying também é uma perseguição, lógico, mas é uma perseguição com fruto de intimidar para humilhar. Intimidar para excluir a pessoa, não para trazer a pessoa para o seu lado, não para trazer a pessoa para o seu grupo, como é a perseguição. Vem para mim, perseguição. Bullying, sai de mim. Né? Então, o bullying chega a ser até mais grave, não é? Porque ele tem o lado da humilhação, não é? Do poderio, do mando, não é? Da dominação, mas a dominação nefasta. Não é? Aquela que exclui, discrimina e maltrata. Então, a gente nota que o perseguido é uma pessoa que quer se livrar do incômodo, mas ela não vai necessariamente se sentir humilhada. Talvez até, em alguns casos, se sinta vaidosa, fala, puxa, não é? Eu sou objeto de desejo. Agora, é completamente verso da vítima do bullying. A vítima do bullying se sente humilhada, desprezada, ignorada. Não é? Ela sofre traumas maiores, a meu ver, do que a pessoa perseguida. Então, efetivamente, em ambos os casos, uma reiteração de uma conduta insistente, sem dúvida. Só que uma é para ter a pessoa de volta ou acompanhar a vida dessa pessoa, stalking. E no outro é intimidar para humilhar, para segregar, para excluir. Perfeito, professor. Muito obrigado por esses esclarecimentos e obrigado a você que assistiu esse episódio até aqui. Lembrando que temos episódios toda semana no nosso Spotify, o Conversando com o Nut. Tá bom? É isso, até a próxima. Conversando com o Nut. Penal e processo penal da atualidade.